Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Vou trazer esse vídeo como introdução do vídeo, acredito que, deixa eu dar uma olhada aqui, o 44 do Fronzer e o 26 do especial de ano novo. E também como um vídeo separado para falar sobre estratégia, só estratégia. Eu recebi um convite de dos líderes da King para me juntar a eles, etc. Pode ser que o rapaz olhou para minha conta ou não, né? Pode ser que ele só está mandando convites aleatórios para quem está perto de determinada área ou que ele enxerga potencial, principalmente porque a Shire, como é a guilda secundária, pode haver que alguns jogadores que não estejam jogando em conjunto, não estejam envolvidos com a guilda, não olha assim e fala, não, vou para King, não tem mais gente, etc. E tal. Ponto, ponto. Também há um movimento da Shire, da Lore, de recrutamento também de jogadores. Já teve jogadores deles que vieram para cá, vice-versa. Tá tendo esse movimento constantemente. Ponto. O rapaz me mandou uma mensagem, né? Hello friend, would you like to enjoy? Ele diz que seria uma honra se eu me juntasse a eles também me honrariam, e que eles precisam do meu poder. E obrigado, um agradecimento. Resguarde, é um agradecimento, eu esqueci especificamente qual é esse agradecimento. Mas, DM, né? Dark Master. Ponto. Vocês já devem ter, quem viu a primeira série, viu que quando eu tinha alguma função dentro da aliança e eu tinha que fazer um recrutamento estratégico e etc., o que eu fazia basicamente? Eu escolhia alguns jogadores porque eles me importavam, porque eles eram estratégicos, das guildas adversárias, olhava se eu tinha condições de protegê-los, né? Eu não ia chamar eles para vir para nossa guilda para eles serem destruídos porque eles estavam no ninho do adversário, porque eles estavam muito próximos, etc. Eu vislumbrava se era possível deles jogarem estando conosco. E como era o servidor de regiões, puxar um jogador inteiro para a gente também significava ter pontos de vitórias em determinados setores ou assumir a algumas regiões. Ponto. Aqui não tem isso. Então, mas o cara me chamou. E aí entra uma questão de você pode dizer não, você não está sabendo se vai ter alguma retaliação, se vai que eles estão interessados em 3 das minhas aldeias que estão afastadas e perto deles. Mas calma aí, não, vamos tentar recrutar esse cara primeiro. Vamos ver, ele está no top de defesa. Vamos dar uma olhada se a gente consegue alguma coisa. Senão a gente ataca ele. Ponto. Então, tendo conhecimento, quando eu falei de estratégia antes, no início das séries, eu sempre falo que a experiência necessita de informação. Informação, conhecimento, certa sabedoria, né? Executar uma estratégia não quer dizer que ela seja uma boa estratégia, né? Estratégia é aquele plano que você monta com as suas informações para atingir um objetivo, etc, etc e etc. Mas ponto. Como é que eu respondo isso? Eu demorei, hoje, agora são 10 horas, né? 11 horas da manhã, eu estou aqui ainda, por causa dos ataques natares à Vila 16, que falta pouco tempo para bater. E deixa eu botar esse aqui para nível 3. Tá sem recurso. Tá. E a estratégia... Tá. É que eu falei nos outros vídeos algumas coisas que eu queria falar aqui também. E eu tô lembrando aqui um pouco. Mas estou distraído com a construção aqui. Preciso construir rápido. Eu tô sem edifícios suficientes ainda. Ponto. Tá, e vou falar dessa carta primeiro. Ponto. Eu respondi para ele da maneira mais singela e educada que eu pude. E ao mesmo tempo, e aí é onde entra estratégia, malícia, conhecimento. Eu vou passar para ele, junto com a mensagem, algumas informações que podem desencorajar um ataque, por exemplo. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas como é que eu mando... E aí também depois eu vou falar do chat GPT também, que é brincadeira com o que ele faz.
né? Eu escrevi com ele. Eu não escrevi determinadas palavras, escrevi outras com algum sentido específico para elas serem. E aí o chat alterou, né? Fez uma miscelânea ali no que eu escrevi. E aí até ele consertar foi complicado. Mas, ó, escrevi. Olá, irmão. Desculpa a demora para responder. Eu demorei também várias horas e ele viu que eu já tinha lido. Estou bem e tenho... Não é estou bem, né? Estou bem e tenho bons relacionamentos por aqui. E por esse motivo, tenho que declinar o convite. Sinto-me lisonjeado pelo convite e o interesse, porém os relacionamentos que construí aqui são laços que não posso desatar. Ponto. Qual é a mensagem subliminar aqui? Que eu tenho amigos, tá? Apesar de também ser uma mensagem singela, educada, né? Que demonstra meu lisonjeio, também é uma mensagem que passa a ideia de que eu estou aqui, eu estou envolvido, eu tenho amigos, não sou qualquer pessoa. Ponto. E tem esses detalhezinhos no jogo que, com alguma noção a mais, com alguma malícia, você se aproveita disso. Né? Entende que tem que usar essas informações a seu favor de maneira não rude. É uma mensagem que passa essa informação de uma maneira educada, singela, né? Ponto. Vou mandar pro rapaz. E aí, grato, né? Logos e ponto. Outras coisas houveram, e eu não vou lembrar aqui as aldeias em si, mas eu posso ver algumas aldeias em que eu escolhi oásis que não tinham que não entrariam em conflito. Deixa eu afastar ainda um pouco mais aqui. São detalhes, gente. Minha internet está bem ruim. Aqui já parou? Tá com a lentidão assim muito grande. 7, 8, 13, talvez 14. Nossa, tá muito lento. Enquanto isso, eu vou falar de outra coisa. Quando teve a primeira série, eu falei bastante sobre estratégia, principalmente porque os meus duos no geral, e aí não é só os meus duos, eu sou os jogadores em geral, eles são muito impulsivos. Todo mundo é muito impulsivo, vou colocar dessa forma. Menos eu? Não, menos eu não. Eu também sou impulsivo. Mas eu tenho mais informações às vezes para me conter, para entender que aquilo que eu quero fazer tem grande chance de dar merda. Ou tem uma chance de dar merda, né? Inclusive, às vezes, a maneira como eu ataco o adversário, ela reflete o quanto eu confio que se ele é capaz de copiar ou entender o que eu estou fazendo contra ele, se ele pode ou é capaz de replicar contra mim. Então, se eu entendo que um jogador ele também é muito bom, que ele tem força para fazer a mesma coisa que eu vou fazer com ele, eu não uso minhas melhores estratégias. Eu começo a jogar com quantidade e não com qualidade. Ponto. Não passo esse conhecimento para um adversário ali, né, no jogo, para ele usar contra mim. Deixa eu ver aqui. Estou querendo dar uma olhada, porque houveram alguns 11, 12. O 12 não, que o 12 é aqui em cima. 13. Que eu deixei de pegar um oásis que estava mais para cima, mais pro lado. Mas aqui mesmo, por exemplo. Se eu tenho a chance com essa aldeia de pegar esse de madeira, eu não pego esse. Esse aqui, esse que Hara pode querer. Se eu posso pegar, aqui tá 1, 2, 3. Né? Não alcança mais nada aqui. Então, eu não vou pegar esse aqui com essa aldeia. Eu vou pegar um desses aqui. Né? Fatalmente aqui eu vou pegar o de barro. Eu vou pegar pra cá. Eu não vou pegar o do cara para criar um problema aqui entre mim e ele. Ponto.
Outra coisa que eu acho que eles podem estar tentando me recrutar é por causa da minha proximidade com a WW aqui, visto que esse jogador está muito perto, então eu também tenho um problema. Então eu já sei basicamente, gente, que eu posso ter um potencial muito grande de perder essas aldeias. Isso aqui eu já estou falando já há algum tempo, né? Que essas aldeias elas estão muito perigosas. Eu não consigo defender elas, tá? Esse é o ponto. Então eu já tenho que contar com um jogo meio sem elas. Então, pronto, já estou me preparando para isso. Ah, como responder a isso, etc. Tá? A minha primeira defesa, se eu conseguir fazer isso, é reconquista. Tá? A depender se for aquela dali, por exemplo, eu só deixo pra lá. Se for essa aqui, eu só deixo pra lá. Tá? Eu não faço nada. Mas se for, por exemplo, essa aqui, ou essa aqui, eu reconquisto. Tá? Eu mesmo ataco ela, não de vez de defender, eu ataco para bater depois dos caras e reconquistar ela logo em seguida. Isso também descredibiliza. Mas eu acredito que eles vão pegar as aldeias. São mais fáceis, estão mais longe de mim, do meu centro. Mas ponto. No livro do Santos Tzu, Arte da Guerra, disse que você tem 100% de chance de ganhar uma guerra se você conhece 100% de si mesmo, né, e 100% do adversário. E cabe entender que não dá para conhecer 100% de si mesmo e não dá, em hipótese nenhuma, para conhecer 100% do adversário. Presta atenção, não dá para conhecer 100% do adversário em hipótese nenhuma. Isso quer dizer que você vai ter uma probabilidade maior de vencer quanto mais você conhecer o adversário e a si mesmo. Ponto. Está escrito, né? Conheça o adversário e a si mesmo e você certamente ganhará. Ponto. Mas isso é uma probabilidade que aumenta conforme você se conhece e conhece o adversário. Não conhecer nada do adversário e ainda não conhecer. Achar que se conhece o suficiente, não cai o suficiente, gente. Não chega nesse 50%. Então a chance de tu perder aí é menos de 50% se você só se conhece. Tá? Ah, não, porque eu sou muito bom, porque eu vou fazer tudo certo, porque tal, eu sou o máximo. O máximo que você é 50%. Não é 100%, não é 60%, não é 80%, não é nada disso. Tá? O resto tá na sorte. Tá no cara não ser bom, tá no cara não ter amigos, tá nele não ter construído nenhum tipo de relacionamento com os outros jogadores para poder defender ele. Tá em muitos outros fatores que você desconhece. Esse é um ponto. E quando se trata de conhecer os adversários ainda, para além da pessoa, você também está entrando nesse cálculo o conhecimento do mapa do rapaz, dos adversários próximos a ele, se eles têm defesa ou não, se o rapaz tem tropa e enviou para algum lugar e onde. Veja, são informações que são absolutamente difíceis de conseguir, tá? É como se para me conhecer as outras pessoas que vão me atacar precisassem saber se eu por acaso não tenho tropas nesse rapaz, se ele não me defenderia, se ele tem tropa parada nas aldeias dele ou não, se eu tenho tropa nos oásis ou não. Então assim, teria que conhecer tudo isso, né? Todas as circunstâncias, todas as tropas que poderiam estar nos meus oásis e não sei o que. Por exemplo, esse oásis aqui, ele é um oásis estratégico. Por quê? Porque aqueles meus cavalos, aqueles 20 mil de cavalos, por exemplo, se eu os mantenho aqui com o herói, eles vão ficar negativando essa aldeia aqui, né? Mas olha só a velocidade com que eu consigo defender estas aldeias todas, tá? Não estou nem falando dessas, tá? Então, esse oásis aqui consegue chegar rapidamente nessas aldeias, que aparentemente são vulneráveis. Mas, gente, eu tenho 20 mil k de cavalo, né? 20 mil cavalos é bastante, né? Defende aí um exércitozinho mediano. Ponto. Ou dá uma perda desgraçada. É difícil de chegar nessa, isso aqui realmente é a minha aldeia mais zoada, mas ainda consegue chegar ali com determinada agilidade, tá? O herói sozinho, por exemplo, consegue. E daqui a pouco eu tô pensando se eu abro mão de fazer tropas com o Elmo e começo a fazer tropas nas aldeias e aí dividir um pouquinho mais, tá? Porque eu vou fazer tropas em mais aldeias também. Mas estratégia é isso. Eu consigo entender alguns dos motivos, etc, ou me preparar e entender que eles podem conquistar essa aldeia, não é só porque ela está distante. Ah, não, minha aldeia está distante, então eles podem querer conquistar e tal. Não, não é só por isso. É porque tem a WW aqui.
tem esse jogador que está muito próximo aqui, tá? E existem muitas guildas, e se cada uma delas for querer uma WW, essas WWs fora da área cinza, as outras estão 50-50, etc., elas vão ser reclamadas, tá? Ponto. Então, essas desconfianças, essas hipóteses, elas vêm de conhecimento. E aí, estas questões de evitar conflitos já são uma questão de sabedoria, né? Se você quer, inclusive quando você quer iniciar conflitos, você não dá ao adversário motivos para ele iniciar algum conflito. Ah, mas as chances de você pegar esse oásis e o cara do nada querer comprar briga com você por causa desse oásis é muito baixa. Mas é uma probabilidade superior a de você não pegar esse oásis e pegar outros. Você tem outros para pegar, tá? Acredito que é só isso. Eu falei do Setizu. Falei sobre os oásis, a mensagem. Então foram muitas coisas singelas, né? E ponto, né? Eu acho que vou ficar por aqui porque a minha ideia não é falar a estratégia do jogo em si, mas um global maior, né? Sobre o que é estratégia e as várias formas delas serem aplicadas das maneiras mais sutis, né? Para mim, eu encaro esse tipo de mensagem como a que eu mandei. Ninguém vai saber se aquilo ali surte efeito ou não, porque não dá para saber as respostas que vêm. Por exemplo, eu fiquei pensando se eu não falava que eu tinha conhecidos lá, alguma coisa, mas eu falei, cara, isso é muita forçação, vou estar expondo os outros, né? O Carrageiras e o Cipriano e o Zé. Eu estaria expondo eles, né? Ah, quem são? Não sei o que. Eu ia chamar atenção para mim de uma maneira desnecessária. Que aí poderiam desconfiar que eu tenho espiões lá e o caramba. Sendo que eu nem falo com os rapazes enquanto a gente tá aqui, né? Rara vez o Rajeiras manda mensagem no Discord para perguntar alguma coisa e eu respondo, né? Sobre o jogo. E ponto. Mas não tem nenhum tipo de contato com eles, não tem nenhum tipo de informação, né? E é isso, né? É isso. Esse tipo de estratégia, esse tipo de coisa sutil, né? Que leva. Óbvio que estratégias militares, estratégias políticas, tudo é estratégia. E todos os campos do jogo, de relacionamento, etc., todos eles podem ser estratégicos, né? Qualquer relacionamento, inclusive. Então, ponto. Vou ficar por aqui, aí o restante é com a imaginação de vocês. Mas toda vez que vocês deixarem levar, por exemplo, uma mensagem como essa, que era tranquila, eu demorei mais de 4, 5 horas para responder porque eu estava pensando sobre ela. Eu não simplesmente respondi ponto. A minha primeira ideia foi horrível, né? Falar sobre os rapazes. Não, tem até amigos aí, mas eu não poderia ir, não sei o que, tal. Pô, ideia horrível, ideia de jirico. E foi a ideia que eu tive. A primeira ideia que eu tive foi a ideia de jirico. Ponto. Depois eu falei, cara, como é que eu me preservo aqui e rejeito isso singelamente, né? Porque uma resposta seca de não quero não, tô bem aqui. Ah, tu tá bem? Então vou fazer você não ficar bem. Foi o que eu fiz com um jogador lá no servidor de regiões, né? Eu chamei alguns jogadores, o que não quis vir, a gente destruiu, né? A gente, no caso eu, né? E ponto. Fiquei com a área do mesmo jeito, sem ele. Mas é isso, é isso. Vou parar por aqui, já deve ter ficado grande. Vai ser um videozinho só pra... Vou nem colocar ele como entrada de outro vídeo não. Vai ficar só ali nos assuntos específicos. Um abraço, valeu, falou.